Pessoal, começando mais uma aula bacana aqui no Bolsa Fácil. Grande prazer poder falar com você, poder compartilhar o meu conhecimento na Bolsa de Valores. Grande satisfação tê-lo aqui me acompanhando no YouTube e também no podcast do Spotify. O assunto dessa semana que eu separei para a gente conversar foi uma operação legal, uma posição interessante aqui nas ações da Cincinnati Financial, pelo ticker CINF, CINF. As ações da Cincinnati Financial é uma companhia de seguros dos Estados Unidos, estão disponíveis para você poder investir em dólar nas melhores ações americanas pela Active Trades, que é uma das nossas corretoras parceiras. Vou deixar para você o link para você abrir a sua conta na Active Trades na descrição aqui desse material, tá certo? A nossa operação foi uma operação de position trading, então é uma operação aí de longo prazo, que durou 1 mês e 18 dias, trazendo para a gente um lucro de $85, aproximadamente 7,2% em 1 mês e meio, dando aí um lucro aproximado de um pouco mais de R$400. A ideia dessa aula é fazer uma engenharia reversa, explicar para você o passo a passo quais foram os meus critérios de entrada, minha gestão de risco, para que você possa usar como exemplo essa operação para ir aprendendo a investir na Bolsa de Valores no longo prazo, que é um método mais tranquilo, menos frenético, compatível aí com o seu tempo disponível ao longo da semana e também fica mais fácil de você poder fazer a sua gestão de risco. As ações da Cincinnati Financial. Eu peguei aqui um resumo do Google, só para que a gente possa se localizar que companhia é essa. Se você gosta do método do DART, se você acompanha também o pessoal de ações garantem o futuro, você vai notar que essas companhias do setor de seguros são uma das ações, um dos setores aí chamados BEST pelo BARTS, por ser um setor mais blindado, menos suscetível a risco na Bolsa de Valores. Não tem muito segredo, a Cincinnati Financial é uma companhia nos Estados Unidos, uma seguradora, tá? Propriedade aí, proteção de acidentes, etc. Lá fundada em 1950 em Ohio, nos Estados Unidos. Bom, muito legal. A gente identificou então, a gente se colocou na mesma página para saber que companhia é essa, o que ela faz, e agora vamos dar uma olhada aqui no site da Status Invest, para dar uma olhada nos fundamentos da companhia, porque eu sempre recomendo para você aqui e também para os meus alunos, que o primeiro B que a gente tem que procurar, a gente sempre precisa monitorar, sempre precisa ficar de olho nas ações das boas empresas e aproveitar essas oportunidades para comprar essas ações quando elas estiverem baratas. Dá uma olhada aqui nos principais fundamentos da companhia. Primeira coisa, muito importante que seja uma empresa lucrativa. A gente não quer entrar na Bolsa de Valores como um aventureiro, colocar o nosso dinheiro em qualquer empresa sem nenhum critério. É muito importante que as companhias que a gente coloque na nossa carteira, que elas sejam lucrativas, que elas tenham um bom histórico de lucro. Nesse sentido, a Cincinnati aqui, uma companhia bastante rentável, com os retornos acima de 10%, e a margem líquida também importante aí, trabalhando acima de 10%. Vamos até abrir o histórico do gráfico para que a gente consiga se localizar. Deu uma fundada aqui em 2022, mas ao longo dos últimos 15 anos, a gente considerando de 2009 para cá, a gente vê que a média de margem líquida foi acima de 10%, uma companhia que no longo prazo se mostrou eficiente, se mostrou lucrativa, e as boas empresas tendem a continuar boas empresas, principalmente uma companhia de seguro passando aqui pelo período da pandemia, conseguindo se recuperar. A gente vê que foi um teste, uma prova de fogo aí para as ações da Cincinnati. Primeiro critério, é uma empresa lucrativa, passou nesse filtro. Depois é importante que tenha um baixo endividamento, porque as empresas com dívidas baixas, elas minimizam significativamente o seu risco de falência. E aí fica mais importante, a gente vai montar posição no longo prazo, a gente não quer colocar o nosso dinheiro
numa aventureira que possa correr o risco de vir a quebrar na Bolsa de Valores. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, eu recomendo que você faça o filtro até 0,5 para que o endividamento não ultrapasse 50% do patrimônio líquido. Aqui a gente vê que não compromete, né, a dívida. Depois a gente vai ver ali nos números que a Cincinnati tem mais caixa do que dívidas. Então fica bastante tranquilo esse nosso critério. E também a dívida líquida sobre o EBIT. O EBIT, de forma resumida, é o faturamento. Recomendo que você aplique o filtro de 2 para que a dívida não comprometa mais de 2 anos do faturamento. Mas, se hoje a companhia tem o dinheiro em caixa superior ao que ela deve, aqui não compromete o EBIT também. Aí a gente vai passando etapa por etapa, a gente vê que a Cincinnati é uma companhia lucrativa, com baixa dívida, e agora a gente precisa dar uma olhada no valuation da empresa para saber se o preço atual não está muito distante do que seria o valor justo de mercado. O PL em 10,5, ok, abaixo do nosso filtro de 15. A companhia trouxe um lucro por ação de 10,67, aí na casa de $112 mais ou menos. O payback seria na casa de 10 anos, ou seja, um retorno rápido do nosso investimento dentro desse critério aqui de valuation. Depois a gente tem o VPA, que é o valor patrimonial por ação, quando a gente vai pegar o patrimônio líquido da companhia e dividir pelo número de ações listadas na Bolsa, a gente tem uma ideia de que o preço justo das ações deveria ser $67. Quando a gente negocia ela um pouco acima de $100, a gente vê que há um ágio de 66%, porém abaixo do nosso filtro de PVP de 2, para que a gente não pague um preço acima do que seria o dobro do valor justo de mercado da empresa. Isso aqui é bastante importante. A gente vai passando número etapa por etapa, a gente vê que a companhia é lucrativa, que ela possui um endividamento sob controle, que ela está com um valuation interessante. A gente vai afunilando a mira, ela vai ganhando destaque na nossa carteira, vai ganhando destaque aí no nosso radar, para que a gente possa aproveitar as oportunidades, eventualmente, de comprar essa boa ação quando ela estiver mais barata, tá certo? Dividendos não é mais forte aí do mercado americano, quando a gente compara dividendos das ações americanas contra as ações brasileiras. As ações brasileiras tendem a pagar um dividendo maior, uma média melhor, porém a gente vê um payout aqui acima de 20% e a Cincinnati, na medida do possível, compartilha também dividendos aí com os seus acionistas, o que tende a ser um ganho extra. Aí a gente vem aqui, ó, agora sim vamos dar uma olhada nos números aqui no caixa da companhia. Disponibilidade em caixa, quase $900 milhões. A dívida bruta, nesse momento, é de 869 milhões. Então, fica o quê? Na verdade, fica um saldo. Sobra $30 milhões. Só com o dinheiro disponível em caixa já é possível quitar essa dívida se fosse necessário. Não precisa nem recorrer ao patrimônio líquido acima aí de $10 milhões. Não é nem necessário recorrer ao patrimônio líquido para quitar essa dívida se fosse a necessidade. Então, por isso que a gente vê que hoje o endividamento da companhia é sob controle, bastante interessante aí, sem comprometer o caixa da companhia. Dívida muito alta, além de colocar em risco uma eventual falência, também ingessa o caixa da companhia, porque o que vai entrando ali de lucro, geralmente a companhia destina para quitar essa dívida exorbitante, e a companhia acaba ficando engessada, ela acaba ficando sem dinheiro para poder investir em marketing, expansão do seu negócio, pontos físicos, estoques, pesquisa e desenvolvimento, mão de obra, enfim. Aquele dinheiro ali que você poderia usar para tentar crescer, para tentar expandir, ele acaba sendo canalizado para você quitar as dívidas e não colocar a companhia em risco de falência. Então é importante também a dívida sob controle, não só nessa questão de quebra, mas também trazer possibilidade, trazer flexibilidade para você poder fazer a alocação dos seus recursos. Então aqui, informações interessantes.
Cincinnati Financial listada na Nasdaq, ela tem uma participação no SP500, então a companhia aí não é qualquer companhia, só para você participar do SP500 já precisa corresponder a uma série de critérios. E do setor, setor financeiro, previdência e seguros, como eu falei ali no começo do vídeo, um dos setores best recomendados aí pelo BARS, que é o setor de seguros, um setor que tende a ser mais blindado na Bolsa de Valores, menos suscetível a crises. Bom, vamos voltar para o gráfico agora, para a gente entender qual que foi o raciocínio da operação. Diminuir aqui para não atrapalhar. Como eu falei para você, esse papel está disponível na plataforma da Active Trades para você poder negociar. E eu vinha, uma vez que o papel apresentava bons números, eu vinha acompanhando no gráfico. No gráfico mensal, para que a gente tenha um panorama melhor do mercado, conseguir identificar essas regiões aí mais baratas, a gente vê que esse fundo em 88 dólares e também esse fundo aqui na casa de 96 dólares, pelo menos nos últimos anos, despertou o interesse dos compradores. E a gente tinha, vou aumentar aqui um pouquinho, é mais fácil da gente ver assim, tinha aqui como um primeiro alvo do Position Trading ali a casa de 108 dólares. E aí, uma vez delimitada essas distâncias, essa possível amplitude do mercado, o gatilho foi no gráfico semanal. A gente pode ver aqui no gráfico semanal agora um horizonte mais perto de 2022 para cá. A gente pode ver como entre 88 e 96 atuou como uma região interessante de suporte, despertando o interesse dos compradores. Alguns gatilhos interessantes aí. Acabei entrando um pouquinho atrasado, mas entrei, acreditando que o mercado pudesse vir chegar nessa região aqui de 111, tá? E aí, uma vez que as ações da Cincinnati chegaram nesse 111, vou aumentar aqui, deixou essa vela de rejeição, um forte sombra superior indicando uma possível entrada dos vendedores nessa região aqui de 111. A minha compra foi aqui, eu já estava no positivo, acabei trazendo stop de proteção e essa operação acabou fechando. Nessa balançada aqui do mercado, acabei colocando o lucro no bolso e aguardando uma nova movimentação da Cincinnati. Caso a gente tiver, vamos imaginar, o mercado trabalhando em alta agora, um efetivo rompimento dos compradores acima desse último topo, eu posso pensar em fazer uma reentrada e aí buscar essa região de 130 dólares, que é um topo anterior interessante. Se caso as ações corrigirem, eu posso pensar em comprar de novo e repetir essa operação e comprar o papel mais barato, provavelmente ali perto dos 96 dólares. Dá uma olhada aqui também na nossa gestão de risco. Abrir aqui a nossa planilha que fica mais fácil. O saldo dessa conta é 74 mil dólares, só que eu deixo como margem de segurança 10%. Então eu só opero com 90% da margem, um critério aí que eu acabei adotando nos últimos anos de proteção da conta. E a gente vê aqui, né, a entrada da Cincinnati. Então, um lote de 11,48. Na Active Trades é interessante porque você consegue abrir mini e micro lotes, você consegue, mesmo eventualmente com uma conta pequena de investimento, você consegue abrir ordens pequenas, ordens fracionadas para adequar o risco da operação à sua conta. Então, é muito interessante, uma das vantagens aí da Active Trades. Tivemos aqui, então, um lote de 11,48 no preço de 103,43, uma alocação no mercado à vista, sem alavancagem de quase 1.200 dólares, que não deu nem 2% da carteira. Uma posição bastante conservadora, sem colocar muito em risco. Eu gosto de calcular o risco das minhas operações com o nível zero, eu não trabalho com stop loss, porém, quando eu compro, eu já faço o risco sabendo que o máximo que a ação pode cair é até o nível zero, e se caso ela cair até o zero, qual é o máximo que eu perco, qual é o peso na minha carteira,
aqui 1,7, então um risco bastante conservador. Olha lá, a entrada dia 11 de dezembro de 2023 e a saída no dia 29 de janeiro de 2024. A operação durou 1 mês e 18 dias, bem tranquilo, né? Eu tive o trabalho de, além de fazer o estudo, acompanhamento do mercado, dar um clique no dia 11 de dezembro para entrar e outro clique no dia 29 de janeiro para sair. Não precisei ficar acompanhando o mercado o dia inteiro, grudado aí na plataforma, comprometendo a nossa rotina, o nosso trabalho, as nossas férias. É um estilo operacional bem tranquilo aí, o position trading mais seguro, menos arriscado, menos volátil, totalmente compatível com a sua rotina. Um ganho de 85 dólares, deu um pouco aí mais de 400 reais, e o operacional, olha que interessante, ó, em 1 mês e meio a gente fez um pouco mais de 7%, considerando o capital alocado na ação, né? Então, superando aí a média do mercado, como a gente fala de poupança, renda fixa, até os índices, uma operação bastante lucrativa e até para um position trading, uma operação de 1 mês e meio, posso dizer para você que foi uma operação curta, operação que andou rápido, a gente colocando o dinheiro no bolso, tá? Então, a ideia dessa aula foi fazer essa engenharia reversa, trazendo para você passo a passo todos os motivos, todos os critérios de entrada e de saída, o porquê do que aconteceu, para que você possa ver na prática, a teoria sendo aplicada na prática, e aos poucos aí você vai se especializando na Bolsa de Valores. Deixar o convite, você que quer crescer na Bolsa, quer ficar craque nos investimentos em ações, participar da minha mentoria, é um serviço de assinatura de R$ 14,90 por mês, como se fosse o Netflix da Bolsa de Valores. Dentro do Bolsa Fácil você tem o curso completo, do básico ao avançado, e você vai ser colocado num grupo VIP, onde toda terça-feira eu vou te mandar uma aula exclusiva com alguma dica de investimento em ações. A gente vai operar junto, tá? Até você ficar craque aí na Bolsa de Valores e conseguir montar uma carteira bastante lucrativa de ações. Então vem para o Bolsa Fácil, que você não vai se arrepender. Estou te esperando por lá, tá certo? Na descrição desse vídeo aqui no YouTube do podcast, tem o link aí para você poder se inscrever na mentoria. Grande abraço para você, sucesso, boas operações e até o nosso próximo vídeo.